Então abra sua Bíblia aí no livro de 1 Samuel. Glória a Deus. No penúltimo capítulo, no capítulo 30 de Samuel, de 1 Samuel, do versículo 1 em diante. Amém? Glória a Jesus. Eu vou dar resposta para minha sogra, não está aqui, mas eu vou dar resposta hoje. Essa semana passada ela me perguntou: meu filho, o que é que... É no capítulo 30, viu? Pode deixar aberto aí, a partir do versos 1. Ele disse: meu filho, o que é que você tem? Eu digo: por quê? Por quê, dona Raimunda? Por que você está vivendo tudo isso, esse turbilhão? Sua esposa assim, e eu não vejo você triste. Você quer que eu dê a resposta? O Espírito Santo me disse hoje: por que eu não estou triste? Por que não fico triste? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Eu não consigo ficar triste. Por mais que eu queira, eu só consigo ficar alegre. Porque o Senhor, a sua alegria, é a minha, é a nossa força. Foi o que a Renata acabou de ler. Aconteça o que acontecer, ainda que a figueira não floresça, que não tenha comida, que não tenha leite do gado, que não tenha carne da vaca. É isso que ele queria dizer. Que não haja o feijão, que os campos sequem. Mas eu quero dizer uma coisa para você: a alegria do Senhor é a nossa força. Todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Eu creio, queridos, que o que Deus está fazendo é só o começo. Escute isso: o melhor de Deus ainda está por vir. Quem crê nisso? Eu creio plenamente nisso. Vamos ler? Glória a Deus. A partir do versos 1 do capítulo 30. Logo aqui em cima diz assim, né? Aqui na temática diz: Ziclé é saqueada pelos amalequitas. Diz assim, ó: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclé, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclé, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativo as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Então somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, a Ionã, a Jezalita, e a Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Oh, aleluia! Oh, glória! Oh, aleluia! Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traz-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo:
perseguirei eu o bando? Perseguirei eu o bando? Ele perguntou. Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Glória a Deus. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Bessó, onde os retardatários ficaram. Amém? Vamos ler o versículo 18. Assim Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhe havia tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam: este é o despojo de Davi. Ore comigo. Senhor Deus, Pai querido e amado, Deus grandioso, Deus maravilhoso, fiel, eu quero aqui te clamar, eu quero aqui bendizer o teu nome e a tua santidade, te pedir luz sobre o sermão, Pai de glória e de poder. Vem falar conosco, Senhor, vem derramar, vem ministrar aos nossos corações de forma especial, de forma ao qual, Senhor, nós possamos ser aqui impactados pelo poder da tua glória, de forma ao qual, Senhor, tu venha falar com cada irmão, com cada pessoa que aqui se encontra, Pai. Ó Deus amado, que todos, Pai, sejam renovados, sejam transformados, que haja cura, que haja libertação, que haja renovo, que haja salvação, porque a tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, e ela é apta para penetrar, aleluia, todos os pensamentos, para discernir todos os pensamentos do coração do homem. Oh Deus amado, eu te clamo, eu te glorifico, eu te peço, em nome do Senhor Jesus, vem sobre nós, nos abençoa de forma especial nesta noite, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queridos, quero trazer essa mensagem para os dias atuais, para hoje, para cá, para a época que nós estamos vivendo. E nós sabemos que a cada dia somos surpreendidos pelo novo desafio, né? Pelo novo desafio. Nós temos como tema aqui o resgate ou a restituição da família. E nós sabemos que atualmente, nos dias atuais, como tem sido investido contra as famílias, o que tem sido investido contra as famílias, contra principalmente as famílias cristãs, né? Nós vivemos tantos problemas, como somos perseguidos diante daquilo, diante da fé que proferimos, diante daquilo que acreditamos, diante do Deus ao qual nós servimos, né? E existem ocasiões, na verdade, que muitas vezes não temos nem forças para reagir, forças para ir contra. É tão forte e tão ferrenha é a luta e a batalha travada no mundo espiritual, no reino espiritual, contra a família. Porque nós sabemos, e o inimigo de Deus também sabe, que a família, amém? Ela é a igreja do futuro. Ela é a igreja do futuro. E nós sabemos que é um grande investimento. É por isso que nós vemos a mídia aí o tempo todo, né? Criando normas, criando leis, tirando-nos o direito de criar os nossos filhos dentro dos conceitos do Senhor, tirando-nos o direito de educar os nossos filhos conforme a palavra de Deus, conforme o que Deus escreveu aqui na sua palavra, amém? Aqui na sua palavra. Então, nós precisamos lutar, nós precisamos levantar forças
na verdade, unir forças para que nós possamos estar clamando, para que nós possamos estar orando, para que nós possamos estar diante do Senhor, colocando as nossas vidas. Que eu quero dizer logo para você, homem que está aí, você é o sacerdote da sua casa. Deus que deu, o sacerdócio que Deus lhe deu é o sacerdócio do seu lar, e você precisa lutar com todas as forças para que esse sacerdócio ele esteja diante do Senhor, e para que a sua família seja uma família abençoada, e que futuramente os seus filhos, os nossos filhos, sejam a nossa descendência, e o legado que venhamos deixar seja um legado cristão, onde nós não barganhamos verdadeiramente os conceitos do Senhor e a palavra do Senhor, mas nós vivamos de acordo com o seu evangelho, de acordo com o que ele rege para as nossas vidas. Então nós precisamos entender isso. Mas eu digo para você, aqui tem uma situação que Davi chega com os seus homens, com os seus guerreiros, seus valentes, ou como você queira falar, e ele vê uma situação que não lhe dá condições de reação, que não dá condições de reagir, porque quando ele chega, tudo já foi tomado, a cidade já foi queimada, os seus filhos foram levados, as suas mulheres foram levadas, e aí o que é que acontece? Aí os seus guerreiros, que há poucos instantes estavam com ele, marchando com o rei Davi na frente, com aquele guerreiro na frente, e eles levantando a bandeira de Davi, e eles dizendo que Davi era o camarada, era o cara, e há poucos instantes eles estavam assim. Aí acontece tudo isso, aí de repente ele diz assim, o coração deles incha, o coração deles se amargura em conta dos seus filhos, das suas filhas, das suas esposas que foram levadas. Aí eles intentam no seu coração apedrejar Davi. Dá para entender isso? Dá para compreender isso? Dá para compreender até aqui? Então quero dizer a primeira coisa para você, como líder da sua casa, como sacerdote na sua casa: as reações nos trazem o perigo de errar diante de uma situação ao qual nós não pensamos. Amém? Às vezes, na verdade, não erramos de forma planejada, e sim espontânea, quando não temos tempo de pensar. Quando não temos tempo de pensar com a cabeça quente. Quem já tomou uma atitude aqui com a cabeça quente? Levanta a mão para mim ver. Seja homem ou seja mulher. É interessante, né? Como a gente erra. É interessante como a gente diz palavras que eu quero dizer para você, cuidado, porque palavras não voltam atrás, elas não voltam mais. Um dia uma palavra lançada e dita, foi dita, até isso se reverter é algo terrível. Então eu espero que você entenda. Então Davi foi pego de surpresa por um inimigo, amém? Por um inimigo que na verdade não esperava, e lutou contra quem mais ele amava. Ele não esperava aquilo. Sua família foi raptada, e na verdade ele teve que lutar para restituir. Ao ler essa passagem, veio um monte de coisa na minha cabeça, veio um monte de coisa na minha mente. E como família de Davi, né, e como a família de Davi, muitos pais hoje têm seus filhos levados pelas drogas, pela prostituição, pelo vício, pela violência e por tantas outras coisas. A prova disso foi esse crime brutal que houve agora há poucos dias na nossa cidade, com aquelas duas crianças, mas por não terem uma estrutura familiar, por não terem seus filhos criados, vamos dizer assim, na igreja. Porque eu louvo a Deus, eu não fui criado num lar cristão. Eu já disse isso aqui. Eu já passei por situações que diziam para mim quando menino: tu vai ser bandido, tu vai ser marginal. Eu entrei no exército e eu comecei a mexer com armas. Comecei a atirar de fuzil, atirei de bazuca, pistola, canhão 57. E aí é que isso foi queimando no meu coração. Estrutura familiar. Nós estamos falando hoje de família. Hoje é culto da família. Estrutura familiar. Olhe como você está criando o seu filho. Olhe como você está instruindo o seu filho
né? Então, a família, assim como a família de Davi, muitos hoje correm o risco desse perigo, amém? É preciso proteger a sua casa, é preciso blindar a sua casa contra os ladrões, mas também contra as questões no mundo espiritual e emocional. Aí é onde eu quero entrar num ponto aqui hoje, que eu digo aqui, eu já vi isso em vários cantos, eu já vi isso muito perto de mim. As crianças hoje estão ficando alienadas. Escute o que eu vou dizer aqui, porque Deus queimou isso no meu coração, porque eu não quero nem falar aqui, porque esse negócio aqui dessa filmagem eu acho complicado isso aqui, mas na verdade as pessoas precisam ouvir mesmo. Porque tem gente na minha casa, estou falando aqui, estou falando da minha parentela, que eu chego e eu vejo as crianças alienadas em cima de um computador, em cima de um celular, dois irmãos, duas irmãs, que passam um dia no celular, um dia no computador, um do lado e outro do outro, e nem um bom dia dão um para o outro. Pais que pegam um celular, um tablet, meu irmão, se isso é para você, receba agora. E o filho passa o dia no tablet, um dia no celular. Não, mas isso interte ele. Mas isso não faz ele me dar trabalho. Mas por que você casou? Para que você casou? Deus te deu um filho como presente, mas a responsabilidade de criá-lo na presença de Deus é sua. Agora é o momento de você instruir. Agora é o momento de você exortar. Agora é o momento de você açoitar. Pode até me processarem aí por causa disso, porque não pode bater em criança. Mas a palavra do Senhor, ela afirma: cria os teus filhos nos conceitos. Se for necessário, aleluia, exorta ele com vara, para quando ele crescer, ele não te envergonhar. E não só isso, ele ser um homem, ele ser uma mulher de Deus. Aleluia. Ora cantarabasure calabash. Essa alienação das redes sociais é um mal perigosíssimo, irmão. Muitas vezes sem retorno. Eu sei que vocês já viram isso. Crianças que o dia inteiro jogando jogos violentos na internet. Videogames, jogos de morte. Meu irmão, já vi jogos, pelo amor de Deus, que eu não sei como é que é tão real. O cara pega uma espada e taca no pescoço do outro com sangue. Quem já viu isso? Isso é bom para o seu filho? Isso é bom para o seu filho? Sabe o que é bom para o seu filho? Eu não ia falar dessa pessoa aqui não, porque às vezes a gente se ciúma, né? Mas bom para o seu filho é o que a irmã Lutiane faz. O filho dela nunca pegou num celular, nunca pegou num tablet. Mas olha lá os vídeos que ela posta com ele. É lendo a história de Davi, é lendo a história de Samuel, é lendo a história de Sansão, é pregando, é louvando, é adorando, é buscando a Deus, uma criança. É isso que você precisa dar para o seu filho. Vamos resgatar as nossas crianças, irmãos. Deus queimou isso no meu coração. Uma coisa que entristece meu coração é menino que o pai dá uma ordem e o menino não aceita. Aqui tem gente que diz que eu sou machista. Tem gente que diz que eu sou bruto, que eu sou brabo. Não. Eu criei 2 filhas. Aqui na palavra. A torre de comando, sou eu o piloto. Sou eu que dou ordem. Eu nunca agredi minhas filhas. Às vezes sou duro, porque tenho que ser. Quem crê nisso? Esse negócio, não. Eu vou criar o bichinho, mas eu nunca vou dar uma palmada. Vai lá. Eu acho difícil, pode até você conseguir. Mas aí nós vamos ver aqui as questões. Como restituir a minha família? Meu Deus, o tempo corre, né? O tempo voa. O tempo passa, o tempo voa. Os velhos vão entender. A poupança Bemerindos continua uma boa. Olha o irmão Antônio rindo, ó. Ele conhece. Só não viu o dilúvio, mas pisou na lama.
do meu tempo. A primeira coisa que Davi fez aqui. Primeira coisa que Davi fez aqui para restituir a família. Eu espero que você tenha entendido aí a introdução. Você entendeu? Você entendeu como é que você tem que criar seu filho? Eu não estou falando aqui de espancamento não, viu, querido? Estou falando aqui de espancamento não. Você não precisa espancar seu filho não. Mas é você que comanda. É você que comanda. O pessoal fala de temor, né? O filho tem que ter um certo temor, um certo medo, vamos dizer assim. Filho tem que ter um certo medo do pai. Meu pai, quando olhava para mim, menino hoje, o pai olha para ele assim, ó. Ele fala assim, ó. Devolve. Não vou nem dizer que era acontecer comigo se eu fizesse isso antigamente. Primeira coisa que Davi fez para conseguir restituir sua família, ele chorou na presença de Deus. Ele chorou na presença de Deus. Olha só o que diz o versículo 4. Ergueram a voz e choraram até não ter mais forças para chorar. Davi sabia tirar tempo e trabalhar suas primeiras emoções diante de Deus, para depois lutar contra o inimigo, amém? Contra o inimigo, verdadeiramente os inimigos externos. Por isso ele sempre era vencedor, porque ele sabia tirar tempo de excelência com Deus. Nós agimos antes de tirar tempo com Deus. Nós tomamos reações, às vezes duras, né? Às vezes grosseiras, porque não tiramos tempo com Deus, porque não tiramos tempo de excelência com Deus, porque não choramos na presença de Deus. Você já orou até sentir a glória de Deus, até chorar? Você está entendendo isso? A melhor coisa que existe é chorar na presença do Pai. A melhor coisa que existe não é você orar e falar em língua, falar em mistério, pular, sapatear, profetizar. Uma das coisas mais tremendas que eu acho é quando eu oro, que eu me derramo, que as lágrimas caem pelo meu rosto, sentindo a glória e a presença de Deus. Então Davi chorou. Davi não agia com as emoções. Davi não pegava, porque quando a gente age com emoção, a gente erra, irmão. Mas Davi se lançava diante de Deus. Davi se lançava diante de Deus para chorar. A palavra de Deus garante, olha só o que diz aqui. Bem-aventurados que choram, por quê? Porque serão consolados, aleluia, porque serão consolados. Está lá no Sermão do Monte, Mateus 5, né? Bem-aventurados que choram, e os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Olha só o que é que o salmista diz, né? Olha o que o salmista diz. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo vão colher os seus molhos para a glória de Deus. Desabafa, irmão. Chora diante de Deus. Chora diante de Deus. Se tiver que ter uma reação, chore. Antes de agir, chore para desabafar com Deus. Chore para desabafar. Sabe o que acontece quando você chora? Antes de agir, o choro, ele lava a alma, irmão. Ele lava a alma. Eu não sei se você já entrou na presença de Deus angustiado, sofrendo, acabado. E quando você começa a clamar, que o choro vem. Aí você chora na presença de Deus. Aí você se derrama, a alma é lavada. Você sai renovado, você sai cheio do Espírito Santo, você sai cheio de Deus. Às vezes o problema nem saiu ainda, mas a sua alma está limpa. Você está em paz, você está alegre diante de Deus. Sabe por quê? Porque o choro diante de Deus lava a alma. Você entende isso? Glória a Deus. Não é errado chorar. Quando Jesus teve a notícia de Lázaro, diz a palavra, né? Lá em João 11:35, Jesus chorou. Jesus chorou. Ele não teve vergonha disso. Tem gente que tem vergonha. Tem gente que tem vergonha de chorar. Meu Deus. Eu me lembro de um irmão. Ele é lá do Coaçu, não vou dizer o nome dele não. Ele é do meu tempo. Ele é assembleano. Eu me lembro que ele disse que ia para as cruzes. Antigamente tinha muita cruzada, tinha muitos cultos nas praças. Isso parou, né? Eu me lembro que ele ia. E ele disse: irmão César,
né? Eu não era nem pastor ainda, irmão César. Rapaz, eu sou muito chorão, cara. Eu choro direto na presença de Deus, né? Onde eu chego, eu já vou chorando. Eu vou para os cultos da praça ali, e vai um monte de gente passando por mim. Amém, que os cultos eram às 7 horas, começava, e aí ainda tinha lojas abertas ali, e eu vou, e eu aqui, eu vou passando e chorando, me derramando, e o povo passando, olhando para mim. Eu não sei se é mangano, eu não sei se é o quê. Aí um dia eu disse assim: Senhor, eu não quero mais chorar na tua presença assim não, Senhor. Aí ele disse que Deus respondeu, disse: eu tiro, mas tu nunca mais vai chorar na minha presença. Aí sabe o que ele disse? Senhor, eu prefiro morrer chorando na tua presença do que morrer seco, sem sentir a tua glória, sem sentir a tua presença. Oh, aleluia. Ontem eu estava assistindo o Billy Graham, passei meia hora assistindo o Billy Graham. Algumas palavras fortes de Billy Graham. Meu irmão, meu Deus, Billy Graham é bem mansinho, queridos, pregando e ministrando e dizendo coisas assim tão profundas, e eu chorando, interessante. E no final ele dizia assim: e se tem algum de vocês aí que quer se render a Jesus, eu quero orar por você. Irmãos, eram multidões. Chore na presença de Deus. Chore na presença de Deus. Que Deus vai te dar vidas, que Deus vai dar almas a você, que você vai povoar o céu. Então chorar é um segredo poderoso diante da presença de Deus, diante do Senhor, para a glória de Jesus. Amém? Glória a Deus. Chore na presença de Deus, que Ele promete que Ele lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Não tem jeito, Ele vai enxugar. À noite pode vir o choro, todo mundo conhece esse versículo, mas de manhã vem alegria. O que é que Deus quer dizer com isso? Eu estava analisando. A gente às vezes lê um versículo bíblico, lê a Bíblia, mas a gente não para analisar, para entender por que o choro dura a noite e amanhã vem a alegria. Aí eu parando aqui, e para você ver, a gente já é velho na presença de Deus, e tem coisas que a gente passa por cima. Você já parou para pensar nisso? Eu disse porque não tem jeito. Não tem jeito de você passar a noite chorando na presença de Deus, e de manhã o mundo pode se acabar. Pode cair 1000 ao teu lado, pode cair 10.000 à tua direita, pode ruir tudo, pode a terra ser fendida no meio. Tu vai estar alegre, glorificando, pulando, exaltando, dizendo: só o Senhor é Deus, Ele é todo poderoso, Ele é majestoso, Ele alegrou meu coração, diante da luta, diante da dor, diante do sofrimento. Eu estou aqui cantando hinos de vitória, hinos de louvor, estou jubilando diante da presença de Deus. Não tem jeito, meu irmão, não tem jeito. Glória a Deus. A segunda coisa, meu Deus, glória a Jesus. Oh, aleluia. Chorar na presença de Deus nunca é vão. Nunca. Foi o que Davi fez. Ele chorou. A segunda coisa, estou falando de família. Você precisa compreender as pessoas. Amém? Você precisa compreender. Parte B do versículo 5 diz assim, ó: o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura. Em amargura. Muitas vezes, queridos, as pessoas nos tratam mal porque estão amarguradas e não sabem demonstrar carinho. Não sei se você já passou por isso, ou amor, carinho ou amor. Nós precisamos compreender isso. Eu quero dizer para você, eu já tive situações, eu sempre fui um cara muito nervado, né? Eu já tive situações que eu revidei um maltratamento, mas todas as vezes, e a gente tem que amadurecer. A gente tem que pegar todas as coisas que nos acontecem. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos observar todas as coisas e reter para nós o que é bom.
E eu fui observando. Infelizmente, tem pessoas que só aprendem com seus próprios erros. Mas o bom é que você aprenda com o erro dos outros. Vendo as pessoas errando, para que você não cometa o mesmo erro. E em certas situações eu revidei. Eu só consegui com isso a ira das pessoas a meu respeito. Mas eu também já passei por muitos momentos. E hoje eu tenho passado por momentos assim, onde pessoas nos tratam mal. E nós pagamos esse mal com amor. Nós constrangemos essas pessoas com amor. Já cheguei em caixas onde a pessoa me tratou super mal. Mal mesmo. E chegou um momento que já há momentos que eu cheguei para pessoas assim no caixa e você está passando por algum problema? Eu quero dizer para você que Jesus te ama. Que independente do que você esteja vivendo, Ele pode transformar esse momento em alegria. Aí comecei a ministrar. Meu irmão, com pouco tempo a pessoa está chorando. Eu trabalhei por 6 meses na Caucaia, fazendo um serviço lá, já era pastor, e fazendo um serviço lá, e a gerente do posto de gasolina que me atendia, porque todos os dias eu pegava vários tambores, não sei quantos tambores daqueles de 200 litros, e enchia de óleo diesel lá, e eu abastecia todos os caminhões, todos os carros dos funcionários, né? Eu era o supervisor da equipe, e eu abastecia todo mundo lá. No começo essa mulher era extremamente antipática, extremamente grosseira, e a gente comprava lá muito, a empresa comprava lá muito, mas eu fui tratando ela super bem. Cada dia eu chegava, ela aí eu dizia um versículo, aí eu dizia outro, ela olha, Jesus quer você como carvalho de justiça, Jesus quer você como sacerdócio real, como nação santa, você tem promessas de Deus, e tudo. Quando foi um dia eu cheguei lá, aí quando ela falou, eu disse a metade do versículo, ela já foi se derramando e chorando assim mesmo, diante da minha presença, e começou a chorar, e disse assim: irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa, eu tenho uma filha de 15 anos, que é super rebelde, eu só tenho me feito sofrer, e começou a desabafar. Essa mulher se tornou a melhor amiga que eu tinha naquele setor lá. E eu pregava para ela todos os dias, e eu dizia como que ela tratava a filha dela, e as coisas foram mudando. E eu digo para você, chegou um tempo que eu chegava lá e abastecia, ela me dava os vales sem nem assinar, me dava em branco, e tudo. Ela passou a confiar em mim de uma forma tão grandiosa, que eu digo: meu Deus, o que é isso? Ele disse assim: é o amor, meu filho. Você constrangeu ela com o meu amor, você constrangeu ela com aquilo que está dentro de você, porque Deus é amor, aleluia. E quem não ama não conhece a Deus, então passe a amar, compreenda as pessoas. Oh, aleluia! Você está entendendo isso? Você está compreendendo isso? Tem pessoas que têm facilidade disso, mas tem outras que não têm. Nós precisamos compreender isso. Isso não é fácil. A gente ser maltratado e tratar o bem. Mas Jesus diz o quê? Dá outra face. Glória a Deus. Interessante. Às vezes você faz 99% com a pessoa. No primeiro erro, ela arranca a sua cabeça. Ela é ingrata. Mas continue sendo grato a Deus. Continue amando ela. Continue orando por ela. Continue abençoando a vida dela. Continue liberando palavras de bênção. Os melhores momentos da minha vida foi quando eu orei pelos meus inimigos. Ou posso dizer assim, quando eu orei por aqueles que me perseguiram, ou por aqueles que foram contrários àquilo que eu acreditava, ou por aqueles que tentaram puxar o meu tapete. Você está entendendo? Foram os melhores momentos. E eu digo para você, quando eu não tinha experiência cristã, eu dizia assim: Senhor, eu sou um servo teu. Esse cara, essa menina se levantando contra mim, olha, Senhor, eu quero que tu toque, que tu pese a mão. Eita, peraí. Aí o Espírito Santo começou a me tratar e dizer assim: não, eu não lhe chamei para amaldiçoar ninguém, eu não lhe chamei para fazer oração contrária, eu não lhe chamei para ser crente macumbeiro, eu lhe chamei para ser bênção, eu te chamei para abençoar aqueles que te amaldiçoam. Foi por isso que eu cresci, foi por isso que Deus me deu a família que deu, foi por isso que Deus me abençoou do jeito que eu tenho sido abençoado. É por isso que eu sou grato a Deus, que eu tenho tudo, queridos. Eu já disse isso aqui e vou dizer de novo.
estou vivendo um problema com a minha família, todo mundo sabe. Mas eu digo para vocês, eu não consigo ficar triste. Eu já até falei com Deus: Senhor, será que a minha esposa entende isso? Ela está desse jeito e eu não fico triste, eu brinco com ela o tempo todo. Eu às vezes recuo porque eu não sei se ela entende, se ela não se chateia, mas eu não consigo ficar triste, sabe por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Porque ela morrendo, eu morrendo, uma filha minha morrendo, alguém meu morrendo, eu vou continuar me alegrando no Senhor. Porque é Ele quem dá a vida, Ele quem tira a vida. A vida pertence a Ele, ela não é minha, aleluia, ela é do Senhor. A minha família é do Senhor, a sua família é do Senhor. Deixa Ele resolver, deixa Ele fazer o que Ele quer. Você está entendendo, meu querido? Glória a Deus. Eu não sei se você lembra, mas o povo de Deus, quando ficou sem água no deserto, pensou mal de Moisés e falou tanta besteira. Se você for lá para Êxodo 17, você vai entender isso. Quando Deus manda Moisés tocar, pegar o cajado lá, né, aquela vara e tocar a rocha. Mas o povo pensou tantas coisas contra Moisés. Tu nos tira do Egito para morrer de sede aqui. O povo murmurou contra Deus, levantou contra Deus. E Moisés, e eu fico imaginando Moisés. Eu fico imaginando o coração de Moisés, porque tudo que Moisés já tinha realizado diante da presença de Deus. E o povo incrédulo. Meu irmão, eu quero que você faça uma análise da sua vida e olhe para trás. E olhe como você está hoje. E olhe o que foi que Deus fez na sua vida para trás. E olhe como você está vivendo hoje. Você só tem motivo para glorificar e adorar a Deus. Não murmure. A Bíblia diz: por tudo dai graça. Nós só queremos dar graça quando a barriga está cheia, quando nós trocamos o carro, quando nós reformamos a casa, quando nós temos dinheiro para trocar o guarda-roupa. Meu Deus. Mas quando vem o choro, quando vem a hora da dor, queridos, todos que vivem para Cristo, escutem isso, serão perseguidos, terão aflições nesse mundo, sofrerão nesse mundo, serão perseguidos. Mas o que foi que Jesus disse? Quando vos perseguirem, quando vos ultrajarem, quando vos cuspirem, humilharem por causa do meu nome, sabe o que é que o Senhor diz? Regozija-te, alegra-te. A única coisa que eu tenho medo de sofrer é por não estar na presença de Deus. Entenda isso. Por não estar na presença de Deus. Mas se eu estiver sofrendo na presença de Deus, porque verdadeiramente o Senhor está na minha vida, eu vou me regozijar. Eu vou me alegrar. Eu vou me alegrar. Em nome de Jesus. Quero fechar aqui dizendo uma coisa, esse ponto para você. Amém? Primeiro, Jesus disse que os mansos herdarão a terra. Os mansos. Você já viu que todos esses bandidos que matam, morrem tudinho do mesmo jeito. Eu já vi a faixa etária de morte, de vida, né? De vida. De um assassino, de um bandido. É de 27 a 30 anos. Já pensou, meu irmão? Eu estou com 54. Estou no lucro. Porque quando eu era novo, andava armado, tinha vontade de matar. Ô bichão. Posso dizer assim, ó. Bichão sou hoje, ó. Porque o Senhor me lavou com o seu sangue. Porque o Senhor me alegrou com a sua palavra. Hoje eu estava orando. Escute isso. Eu estava orando. A Mônica ligou para mim. Hoje às 2h30. A esposa do Thor. Hoje meu dia foi cheio. Ela, Cezinha. Só me chama de Cezinha. Ele só me chama de Cezinha. No final que ela me chamou de pastor. Te falei que ia ligar.
Eu cheguei aqui no hospital, eu estou aqui do lado dele. Ele está sedado. E ela entendeu. Ela disse assim: eu quero que você ore daí. Eu vou tocar nele aqui. E o Senhor vai orar daí. Eu digo: eita Jesus. Eu já fui chorando já. E eu comecei a chorar. E comecei a orar. E ela não é nem crente. E ela dando glória de lá. Ela diz: oh glória. Oh glória. Oh glória. Eita Deus. Aquele homem pode até morrer, meu irmão. Eu acredito que Deus vai trazer ele de volta. Porque o que eu tenho pedido a Deus, dá uma oportunidade a ele, Senhor. Está ouvindo, Deus está ouvindo. Dele te conhecer, meu Deus. Não deixa mais uma vida morrer sem te conhecer. Nós damos glória a Deus por aqueles que morreram em Cristo, porque eles vão ressuscitar primeiro, irmãos. Se Jesus voltar hoje, quero dizer para você, aqueles que morreram com o Senhor vão ressuscitar primeiro do que você. Depois nós seremos arrebatados. E eu louvo a Deus por isso. Amém. Pare de compreender que rigidez, inflexibilidade não leva você a lugar nenhum. Pare para analisar as coisas. Não se chega a lugar nenhum sem compreender as pessoas, sem olhar para o outro. Você já parou para pensar na sua casa? Vamos lá na sua casa, no seu cônjuge, como você só olha para os erros dele? Olhe para os seus, irmão. Comece a mudar os seus. Comece a mudar os seus hábitos. Minha mulher é muito chata. Pois comece a ser amoroso com ela. Comece a paparicar ela mesmo. Cheirar, beijar, acordar, beijando. Não sei você. Eu beijo os pés da minha esposa. Eu pego assim os pezinhos dela e fico beijando. Dá para entender isso? Oh, aleluia. Eu acho bom. Pare para entender. Às vezes o problema é você. Às vezes o problema é você, irmã. E não é o seu marido. Às vezes é você. Que não compreende. Que só olha o seu lado. Que só quer as coisas do seu jeito. Você está entendendo isso? Seja flexível. Ame mais. Constranja. Isso não leva a nada. Eu passei quase 12 anos na Vicunha. Eu construí muitas coisas lá. Minha casa e algumas coisas. E mesmo eu cristão. Mas eu era inflexível. Se eu entendesse que estava certo, e muitas vezes o meu chefe estava errado mesmo. É assim. Da minha equipe, todinha, só tinha eu e um colega meu, que não recebia aumento, só recebia aumento na data base. Porque eu era inflexível. E eu fazia meu trabalho correto. Fazia melhor do que alguns. Mas eu era inflexível. Quem está entendendo isso? Tem hora que você tem que baixar a guarda, irmão. Nós não somos o dono da verdade. Sabe quem é o dono da verdade? Não, ele não é o dono, ele é a verdade. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então você não é o dono da verdade, nem você é a verdade. Então entenda isso. Isso só me fez sofrer. Vivi um bom tempo com revolta. Mas como era que o cara ia me dar aumento? Tinha hora que eu tinha que dizer o que era correto mesmo, e a verdade. Mas tinha hora que eu tinha que ceder. E entender a autoridade do cara diante das pessoas. Quem está entendendo isso? Estou falando para a família. Glória a Deus.
Queridos, olha só essa frase. A maneira como olhamos as pessoas muda a forma que somos vistos por elas. Você entende isso? Então compreenda isso. A terceira coisa, reanime-se diante de Deus. Versículo 5, parte C. Davi muito se angustiou. Olha só. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Não era fácil o que Davi estava vivendo. Era muito difícil. Ele tinha perdido família, tinha perdido tudo. Os inimigos tinham levado cativos, sequestraram sua família. Mas não adianta, escuta aí, não adianta apenas ficar chorando, tentando compreender as pessoas. Precisamos nos levantar e agir. Precisamos nos levantar e agir. E em momentos de tristeza, só Deus pode nos ajudar a continuar a vida em família. Momento de tristeza, em momento de dor. Eu já parei diante de situações com a minha esposa. Meu Deus, não tem condições não. Eu vou me embora. Não que eu não amo minha esposa. Deixa eu dizer aqui para você. Mas eu já parei, já pensei assim. Eu não sei como resolver esse problema. Eu não sei como resolver essa situação. Eu já tentei isso, eu já tentei aquilo. Eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Ou talvez ela também já tenha tentado isso, aquilo outro. Mas eu não sei como resolver. Quem já passou por situações assim? Olha aí, ó. Muita gente. Mas aí onde está a questão? Sabe o que acontece? Você precisa se entregar diante de Deus e entender que é Ele que resolve. Tem coisas que nós não vamos conseguir resolver. Nós vamos entregar ao Senhor e esperar para que Ele possa fazer algo poderoso. Que a família é dele. Porque foi Ele que disse que o casamento era eterno. Foi Ele que disse que o que Deus uniu, o homem não separe. Foi Ele que fez uma aliança eterna com você e o seu cônjuge. Foi Ele que disse que abomina o divórcio. Então chega para Ele e diz: Senhor, eu não consigo, eu não tenho conseguido. Eu quero lançar as minhas lamúrias e as minhas questões diante de Ti. E o Senhor vai resolver. Eu creio que Ele vai resolver. Quem crê nisso? Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Talvez você não consiga ânimo com ninguém. Nem com o seu discipulador. Nem com o seu melhor amigo. Nem com o seu pastor. Olha o que o salmista diz aqui no Salmo 108, 12. Pois vão é o socorro do homem. Olha que coisa extraordinária. Mas busque ânimo no Senhor, porque Ele te fortalece. Olha só o que é que Ele diz aqui, aleluia, em Filipenses capítulo 4, versos 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso tudo, amém, glória a Deus. Ele diz mais, Neemias 8, 10. Quem sabe o que está lá? Passei o culto todinho dizendo. Sabe, pastor? A alegria do Senhor é a nossa força. Está entendendo? Está compreendendo? Compreendes isso? Aleluia. Glória a Deus. Eu quero ler aqui algo com você. Oh, glória a Deus. Davi escreveu o Salmo 46. 46, se você quiser abrir, você vai abrir, senão você vai só ouvir. Escreveu o Salmo 46 para nós entendermos que quem nos fortalece é o Senhor. Amém? Olha só o que ele diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e se espumejem, na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário dos moradores do Altíssimo. Deus está no meio dele, jamais será abalada. Deus os ajudará desde até amanhã.
bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que as assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros do fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Aleluia. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa força, é a nossa fortaleza. Eita, arabacalabaxê, arabacantaralamanaba, iterebexuribi cantaralamai. Oh, aleluia. Dá para compreender isso? Dá para você compreender isso, querido? Então quero te dizer uma coisa, quero te deixar um conselho. Busque se fortalecer no Senhor. Amém? Glória a Deus. Eita Jesus. Oh, glória. Antes de eu subir hoje, eu fui lá passar de intercessão, orar com as meninas lá. Eita Deus. Deus começou a me mostrar coisas tremendas de novo. Foi sexta-feira o culto dos homens. Aí o irmão fez um negócio que eu dou o maior valor. E trouxe pra gente comer, creme de galinha. Aí, uma ovelha aqui sensacional. Foi lá no Morangão, quando terminou, os irmãos foram embora. Foi todo mundo. Uma ovelha sensacional foi lá. Comprou 230 contos de carne. Uma hora a gente pegou um carvão ali. E começou a assar carne. Eu digo, oh Deus de maravilha. Isso era gordura para o sacerdote. Nós ficamos até 1 hora da manhã. Aí o irmão Silco estava aqui com a gente. Aí o irmão Silco começou a contar das nossas vigílias. Os irmãos ficaram tudo assim impactados. Acontecia isso. Hoje eu estava orando ali. Senhor, estou com saudade. Estou com saudade. Quero ver isso de novo. Eita Jesus. Para tu, irmão. Eu não lembro o nome dele, irmão Danilo. Gustavo. Se fortalece no Senhor, meu irmão. Vou te dizer uma coisa, viu? O teu testemunho vai alcançar tantos improváveis. Pessoas que nunca imaginaram ser crente virão por causa do teu testemunho. Por causa do que Deus vai fazer na tua vida de tremendo, de grandioso e de glorioso. A igreja crê nisso. Se você crê, tome para você que a profecia é para a edificação da igreja. Eita, meu Deus. As coisas é assim, ó, pum. Estava aqui, passei, tum. Quem entende isso? Eu não sou profeta, mas eu creio em profecia. Quem crê nisso? Os dons estão aqui ainda. Só quando o que é perfeito vier, é que vão cessar. Os dons estão aqui para você. Amém? Estou fechando. Meu Deus. Quarta coisa. Davi consultou ao Senhor qualquer questão da sua vida, da sua família. Consulte ao Senhor tudo o que você for fazer. Consulte ao Senhor. Tem marido aí, vou dizer aqui para vocês os homens. Primeiro os homens. E vai fazer alguma coisa, realizar alguma coisa, nem consulta a Deus, não fala nada para a esposa, faz e pronto. Está errado. Está errado. Não é assim não. Eita, agora o neguinho se trouxeu por aí, não foi? Não é assim não. Primeiro tu consulta a Deus. Depois tu fala com a tua esposa. Entra num acordo com ela. Eu sei que é você que bate o martelo.
Se Deus disser sim, você fala com ela e Deus vai tocar no coração dela. Escuta, meu filho. Mas não é assim não. Tem irmã? Vocês pensaram que ia ficar, né? Não é assim não. Tem irmã que compra as coisas e chega para o marido. Meu filho está aqui, a fatura do cartão. Como é, mano? Que arrumação é essa aí, mano? Que é isso aí, que eu não sei nem o que é. A minha esposa está aí, tá? Está aí ela, levanta a mão. Está ali ela. Meu Deus. Agora mais não, né? Ela está mais crente. Olha aqui, o que é isso aqui no cartão? Menina bonita. Que menina bonita é essa aqui? Foi uma camisa que eu comprei lá na Menina Bonita. E essa aqui? Menina marromeno. O preço também foi marromeno. Não se preocupe não. Não, meu querido. Eu espero que você entenda isso, né? Consulte. Antes de tudo, precisamos orar a Deus buscando sua confirmação para as nossas decisões, amém? Ah, eu gostei desse carro, eu vou comprar e pronto. Foi um monte de gente aqui quando eu fui comprar meu carro. Não, pastor, esse daqui. Não, esse daqui só faltou um pó doido. Ah, pior que a minha mulher. Aí, pastor, esse aqui. Olha, só me mostrando o carro. Mas... O Paulinho foi outro, Paulinho. Eu digo, vamos para lá, seus cururu. Eu vou orar o papai. E fui orar. No dia que eu comprei o carro, eu estava lá, estava na praia com a minha esposa, estava no hotel, nós lá, olha, coisa bacana. Estava no hotel. Um comprou, o outro pagou, o outro transferiu. A mulher disse assim, homem, de quem é esse carro mesmo? Tem bem uns 5 aqui, e o Senhor passando a mão. Porque quando é da vontade de Deus, vai dar certo, meu irmão. Mas você precisa consultar o Senhor. Deus aprovou Davi, e ele foi. Ele sabia que se Deus dissesse não, ele perderia tempo. Mas a bênção do Senhor, vinda do Senhor, ele tinha a vitória garantida. E Deus disse, pode perseguir que eu vou dar tudo de volta para você. Porque ele consultou a Deus. Não faça nada antes de orar, meu irmão. Quem é crente aqui dá um glória a Deus? Então ore antes de fazer qualquer coisa. Senão você quebra a cara. Não, você se arrebenta. Espere, querido, espere. Se tiver dúvida, dê uma parada e espere até você receber uma confirmação de Deus. Tem gente que fica se coçando. Não, vou comprar. Não vou. Ah, coisa medonha, né? Não está entendendo? Ansiosa, uma ansiedade do tamanho do bonde. Eu quero porque quero. Não tem que ser agora. Eu era assim. Eu vendi meu carro, passei um bocado de tempo de pé. E passou um monte de tempo também para vender. Eu vendi bem mais barato, mas não quer dizer nada. Esse carro foi 76 mil. Está custando 90, Liveldo. Eu fui olhar. Vala, meu Deus do céu. Pensei que eu ia perder dinheiro. Esse carro, quando passar esse negócio aí, vai baixar o preço. O carro já super valorizou. Eu digo, vala, meu Deus do céu. Oh, Deus maravilhoso. Acho que eu já vou vender e comprar um do ano. Ah, se eu pudesse, meu dinheiro desse. Amém? Mas no Senhor, eu tenho garantias. Amém? Primeiro devemos se agradar do Senhor, e depois, o que é que o salmista diz? Agrada-te do Senhor, aí depois, ele satisfará os desejos do teu coração. O salmista diz isso lá no Salmo 37, né? Esse salmo é o salmo que eu mais amo, amém? Glória a Deus. Tome cuidado para não estar na frente de Deus, ou à frente de Deus, né? É errado, querido, a gente tomar primeiro as decisões, e depois exigir de Deus. Senhor, poxa, não deu certo. Você não me perguntou nada. Você foi adiante. Se Davi tivesse ido adiante, sem consultar a Deus, ele tinha morrido.
porque ele não teria estratégia. Ele estava com o coração inflamado, revoltado. Mas quando ele orou a Deus, que chorou, que lavou a alma, que se colocou diante de Deus, Deus acalmou ele e disse: tenha calma, agora pode ir, porque você agora está tranquilo. Meu irmão, já vi gente lutar. Pronto, vou dar um exemplo aqui. Quem já assistiu o MMA aqui? Pronto. Quem conhece o José Aldo? O José Aldo, para mim, né, eu já acompanhei, eu acompanhava, não acompanho mais. Eu gostava muito do MMA, né? E no UFC, né? E o José Aldo, primeiro, o melhor lutador que tinha. Ele foi lutar contra o Conor McGregor. O cara destruiu ele emocionalmente. Para mim, ele era muito melhor, muito melhor. A luta não durou 10 segundos. Ele foi tão alvoroçado, com tanto ódio, com tanta raiva, com o coração amargurado. Ele deu um murro no cara, mas o murro do cara entrou primeiro no queixo dele. Ele caiu, o cara, pum, deu mesmo na cabeça e acabou a carreira do José Aldo. Acabou. Sinceramente, acabou. Ele ainda continua sendo um grande lutador e tudo, mas daí, depois foi só derrota. Não vou dizer que acabou não, né? Ele ainda continua lutando e tudo mais. É um cara super bacana e tudo, mas foi porque ele foi com muita sede ao pote. Foi porque ele não pensou, porque ele não buscou em Deus, porque ele não orou. Ora, querido. E Deus é especialista em levantar. Mas eu não quero cair. Quem quer cair? Eu não quero não. Mas Deus é especialista, mas eu não quero não. Amém? Então não tome a decisão primeiro. Consulte a Deus primeiro, antes de tomar suas decisões. Amém? Antes de tudo que fizer, ore a Deus pedindo direção. Amém? Foi por isso que Davi teve êxito. E aqui, o último ponto. Lute como puder. Versículo 10. 200 ficaram atrás, porém não puderam de cansados atravessar o ribeiro. Alguns companheiros de Davi não aguentaram a luta, a caminhada, que foi difícil, que eles já estavam vindo de outra peleja. E aí eles tiveram que sair. Mas Davi não se importou com isso. Ele reconheceu o esforço dos seus homens e continuou. A vitória não foi só de Davi e daqueles 400 que prosseguiram. Os 200 que ficaram também foram favorecidos e foram abençoados. Por isso que nós devemos estar unidos e entender e compreender quando o outro não tem capacidade de ir. Vamos por ele. Vamos orar com ele. Vamos orar por ele. Vamos abençoar a vida dele. Estou falando de família. Às vezes, meu irmão, aquela pessoa da sua família não está conseguindo. Pegue ela pelos braços, ajude. Ou então vença essa batalha, porque como família, ela vai vencer junto com você. Você está entendendo? Não podemos, na verdade, na família, não podemos forçar uma barra com alguém que não tem condições, ou não tem capacidade de ir. Eu sei que lá na minha casa, né, a minha esposa, como mulher, o vaso mais frágil, ela tem suas limitações. E eu como homem, com os lombos mais duros, mais cingido, mais forte, que a Bíblia diz que eu sou o vaso mais forte. Tem situações que eu tenho que carregar nas costas. Quem entende isso como homem? Então é assim. Então não force a sua esposa. Não force. Mas vá à frente. Amém? Vá à frente. Glória a Deus. Nós precisamos também disso. Nos esforçar como Jesus disse também. Tomar a frente foi o que Jesus disse. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Cada pessoa tem ritmo. Cada pessoa tem ritmo e força diferente. Então na família nós precisamos entender isso. É necessário respeitar o limite um do outro. Quem entende isso? Às vezes você tem uma capacidade de aprendizado bem maior do que o outro, mas você quer que o seu irmão, que o seu cônjuge, né, ele entenda como você não tem como. Quem está entendendo isso? Então Davi fez isso. Davi fez isso. Ele lutou com as forças que tinha. Então é necessário respeitar os limites. Mas é o que é que Deus faz? Deus renova as nossas forças. Quem crê nisso?
Deus renova nossas forças. Amém? Ele renova. Eu não posso obrigar o irmão a ir comigo com o ímpeto que eu tenho, mas sabendo que Deus renova as nossas forças. Isaías 40, 29, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Assim é o Senhor, assim é aquele que, amém, que vai renovar as tuas forças, em nome de Jesus. Se esforce o máximo para melhorar a sua família, amém. E se estiver cansado, pare um pouco, descanse e continue a luta. E continue a luta em nome de Jesus, para a glória do nome do Senhor. Eu quero pedir que você fique de pé. Mas eu quero dizer outra coisa para você. Você para um pouco para descansar, mas reanima as forças, recobra as forças no Senhor. Porque às vezes a gente vai e para descansar um pouco, aí relaxa. Aí perde tudo que tinha remado. Aí o Senhor diz, sabe o que para você? Que o reino de Deus é ganho por esforço. Você não pode desanimar. Tem gente que diz assim, eu estou fraco na fé, né? Eu estou me sentindo debilitado. Recobre as forças. Amém? O reino é ganho por esforço. Quem já foi ler a Bíblia e sentiu sono aqui? Ou que não consegue de jeito nenhum ler a Bíblia, sente sono. Isso passa com todo mundo. É invocado. A gente lê qualquer outro livro e ninguém sente sono. Mas se você for ler um livro espiritual, Bíblia, um livro espiritual, bate o sono. Já aconteceu isso comigo. Aí eu molho a cabeça com água gelada. Eu me lembro do meu pai. Meu pai disse que meu pai estudava muito. Ele disse que tinha tempo que passava noites acordado estudando. Ele disse que pegava uma bacia de água gelada, botava os pés dentro e ia estudar. Eu digo, rapaz, mas o que é isso? É esforço. O cara pode pegar um resfriado, né, e tal. Mas é esforço, se esforça. Amém? O Senhor teu Deus é contigo, aonde tu andares, aonde tu fores. O Senhor deu a vitória a Davi. Davi salvou tudo e ninguém lhe faltou, desde o menor ao maior. Ele perseguiu os seus inimigos, porque ele consultou ao Senhor, porque tudo que ele fez foi de acordo com a palavra. Eu quero fechar aqui dizendo algo para você. Talvez algumas pessoas até se chateiem. Não, pastor, o senhor é muito duro muitas vezes. O senhor é machista quando se diz respeito a casamento. Sou não. Independente de como eu tenha falado, pode até eu ter falado de forma mais grosseira. Amém? Mas todo conselho que eu dei para casamento foi aqui dentro. Deus não barganha aqui a sua palavra com ninguém. Vou fechar dizendo isso. Muitos não têm um casamento abençoado, que eu estou falando de família, porque não vivem segundo a palavra de Deus. Quem quer ter um casamento abençoado aí? Venha para cá. Está com 2 semanas. Chegou umas irmãs para mim, pastor, desse jeito. Ô pastor, o que foi que o senhor fez? Culto de homens aqui. Meu marido, ixi, o homem tá maravilhoso. O homem tá uma bênção. O homem tá parecendo um querubim ungido. Eu disse, irmão, eu disse só para ele. Que está lá em Efésios 5, 25. Que ele tem que amar a senhora como Cristo amou a igreja. Eu disse só isso. Eu disse algumas coisinhas mais, mas foi isso. Quando foi na terça-feira de manhã, isso foi numa sexta, né? No sábado a irmã me pegou. Quando foi na segunda-feira de noite aqui, na oração,
Só um fala, senão eu não entendo. Devocional. O devocional aqui, eu disse para os meninos. Sexta-feira eu vou dizer para vocês hoje. Deixa eu abrir. Para me falar mais preciso. Pronto. Glória a Deus. Aleluia. Marido e mulher. Pronto. Eu disse só isso aqui. Não obstante vós, cada um de pé, se também ame a sua própria esposa como a si mesmo. E a esposa dê honras ao vosso marido. Honre. Em outras Bíblias que a tradução é mais bacana. Honre. O irmão chegou na terça-feira para mim e disse assim: ei pastor, foi o que o senhor fez ontem. Por que, irmão? A mulher fez um banquete para mim que nem o rei Assuero. O que é que eu quero dizer com isso? Estou falando de família. Quer ter um casamento abençoado? Quem quer? Venha para cá. Leia a Bíblia. Honre os estatutos do Senhor. Se atenta a ouvires a voz do Senhor teu Deus em cuidar e obedecer todos os seus mandamentos e estatutos. Todas essas bênçãos virão sobre a tua casa. É só isso. Glória a Deus. Amém.